Olá, jovem jurista, meu nome é Ronaldo Bastos, eu sou doutor em Direito e hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais importantes quando a gente fala de poder constituinte, que é a distinção entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado, né? Hoje, na aula de hoje, eu vou falar sobre o poder constituinte originário. Na verdade, essa aula já está dada, tem uns 50 minutos essa aula, só que ela é disponível na integralidade apenas para meus alunos do curso de Prática Constitucional, um curso totalmente online que você pode acessar no link que está na descrição desse vídeo. Então, hoje vou falar sobre o poder constituinte originário. Confere lá a aula que eu preparei. Boa aula. A primeira classificação consagrada é aquela que estabelece o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? O poder constituinte originário é o poder político, ou poder de fato, que eu falei anteriormente, capaz de estabelecer as normas constitucionais, sejam as que criam a Constituição, sejam as que modificam a Constituição já existente. É o poder que institui a ordem jurídico-constitucional. Quais são as características desse poder constituinte originário? Primeiro, ele é instituinte. É um poder instituinte. O que é que isso quer dizer? Ele origina a ordem jurídico-política do Estado. Segundo lugar, ele é um poder ilimitado. Ele é um poder ilimitado porque ele não se submete a nenhum regramento anterior. A discussão, e aí foi quando eu fiz a distinção entre poder de fato e poder político, se esse poder constituinte originário ele seria totalmente ilimitado, ou ele teria que considerar o direito internacional dos direitos humanos. Por exemplo, se criamos hoje uma nova Constituição, se a gente tem que obedecer os tratados de direitos humanos, ou se na qualidade de poder constituinte originário nós temos um poder ilimitado, né? Uma outra característica, ele é um poder incondicionado. Ele não obedece a nenhuma forma prévia. Ele não encontra nenhuma limitação, nenhum condicionamento para o exercício do poder constituinte, para o estabelecimento de formas. A Constituição tem que vir primeiro com normas de direitos fundamentais e depois com a organização do poder. Quem disse? As constituições podem inverter a forma como elas fazem essas divisões, a própria divisão da Constituição, a própria estrutura da normatização constitucional. Ele é incondicionado, ele não obedece a fórmulas prévias, né? Por exemplo, a Constituição da Bolívia, ao invés de colocar palavras em latim, como habeas corpus, ela escolheu acción de libertad, né? Ação de liberdade. Então veja, você não precisa obedecer a formas prévias e consagradas, como o habeas corpus escrito em latim. Não, eu escrevo em espanhol, em castelhano, né? Que é a língua dos bolivianos, desconsiderando as línguas indígenas que existem na Bolívia, né? O poder constituinte originário, uma outra característica é que ele é permanente. Ele sempre poderá ser invocado para a criação de uma ordem jurídico-política. Sempre poderá ser invocado. Ele está permanentemente ativo, né? Ou, como alguns autores preferem dizer, sempre é possível a ativação do poder constituinte. Ele sempre está lá, só a gente chamar, né? Outra característica, extraordinário. A atuação do poder constituinte, a própria criação da Constituição, tem que se dar de forma excepcional. São circunstâncias histórico-políticas excepcionais que fazem com que nós promovamos a ruptura da ordem jurídico-constitucional. E ele é extraordinário porque sua atuação também é temporária. Né? O que é ordinário é aquilo que é comezinho, que acontece cotidianamente. Extraordinário é aquilo que sai dessa constância. E por fim, a doutrina o classifica como soberano, é que ele não depende de condições prévias. Filosoficamente, como dizia Aristóteles, e uma teorização retomada por Agamben, ele é potência que se faz ato, né? Ele é soberano, né? Não tem condições prévias.
Jorge Miranda, e aqui eu trago essa classificação que pode, se quiser aprofundar, né, eu trago essa classificação. Jorge Miranda vai dizer que existem limitações materiais ao poder constituinte originário. São limitações transcendentes, imanentes e heteronômicas, né? As limitações transcendentes são aquelas que impõem contra o Estado o que representaria uma consciência ética coletiva, como propriamente a ideia de direitos fundamentais ou a de dignidade da pessoa humana. Então, mesmo o poder constituinte originário não poderia ir contra a dignidade da pessoa humana, legitimando, por exemplo, prática de tortura na sua Constituição, segundo Jorge Miranda. Já tem outros elementos que ele chamam de imanentes, que ele define como são oriundos da noção e do sentido do poder constituinte formal enquanto poder situado, que se identifica por certa origem e finalidade e se manifesta em certas circunstâncias, né? Ou seja, os limites imanentes, a gente poderia dizer que são relativos àquela função extraordinária do poder constituinte, né? Que é temporariamente limitada, o período da reunião, e ela é excepcional, precisa ter circunstâncias excepcionais para convocar o poder constituinte. E ainda existem limites heterônomos, né? Que são aqueles limites provenientes da conjugação com outros ordenamentos jurídicos, né? Bem como aqueles limites provenientes de compromissos internacionais que o Brasil já adotou. Então, se a prova quiser aprofundar muito, ela pode buscar essa classificação de Jorge Miranda, que tem a ver com a ideia de o poder constituinte. Ele não é só um poder de fato, ele é um poder político. Tem que ter considerações acerca da sua legitimidade, mas eu acredito que não haja cobrança desse tipo. Formas de expressão do poder constituinte. E aí eu remeto a vocês a aula sobre classificação da Constituição. Como é que o poder constituinte se expressa? Ele pode se expressar democraticamente, através de uma Assembleia Nacional Constituinte, ou ele pode se expressar através de uma outorga, né? Como foi a Assembleia Constituinte de 1824, que foi composta por um comitê de juristas nomeados diretamente por Dom Pedro I, ou a Constituição de 1967, que foi elaborada por uma junta militar. Então, a Constituição de 88 é fruto de uma Assembleia Constituinte de 86, 87. Né? Uma Assembleia Constituinte que foi convocada com participação popular. Então, ela é uma forma democrática, né? Então, eu posso expressar o poder constituinte de forma democrática ou de forma outorgada.